Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Gozzetto e eu sou uma lobista voluntária. Eu faço lobby pela regulamentação do lobby. Bom, você sabe o que é lobby? Lobby é a defesa de interesses junto a tomadores de decisões que podem tomar decisões referentes às políticas públicas. É um instrumento legítimo e típico de democracias consolidadas e está prestes a ser regulamentado no Brasil, porque vai ser votado na próxima semana na Câmara dos Deputados, né? Essa é a primeira vez em 33 anos que a gente tem uma janela de oportunidade super relevante, e eu vou explicar aqui nesse vídeo qual é essa janela de oportunidade e depois quero fazer uma análise do parecer do relator do projeto 1202/07, que é de autoria do deputado Carlos Aratini e está sendo relatado pelo deputado Lafayette de Andrade, tá? Para isso, eu vou utilizar uma ferramenta típica da administração de empresas, que é uma matriz SWOT, para fazer análise desse parecer, tá? Então, eu vou mostrar para vocês os pontos fracos, os pontos fortes, as oportunidades e as ameaças que estão contidas nessa peça legislativa que vai ser apreciada pelos deputados federais na próxima semana. Mas antes eu quero contextualizar um pouco a história da regulamentação do lobby no Brasil, né? Como eu acabei de comentar, faz 33 anos que se tem iniciativas legislativas nesse sentido. Tá? A primeira iniciativa legislativa data de 1989 e ela é de autoria do ex-senador Marco Maciel, né? O projeto que, antes do 4391, teve a vida mais longeva foi o 1202/07, de autoria do deputado Carlos Aratini, que recebeu um substitutivo da deputada Cristiane Brasil e, em 2018, estava pronto para ser votado em plenário. Mas entrou e saiu da pauta várias vezes e nada aconteceu. Aí, em 9 de dezembro de 2021, no Dia Internacional de Combate à Corrupção, o presidente Jair Bolsonaro assinou o projeto de lei que foi elaborado pela CGU, que é a Controladoria Geral da União, que visava regulamentar a representação privada de interesses no Brasil. Esse projeto 4391 foi encaminhado para a Câmara dos Deputados e apresentou uma tramitação muito acelerada. Ele realmente tramitou muito rapidamente. Tramitou por algumas comissões, entre elas a CETASP, e houve inclusive uma audiência pública em 26 de junho de 2022. O relator era o deputado Augusto Coutinho, ele chegou a emitir um relatório, esse relatório foi bastante interessante, mas logo em seguida o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, na verdade, ele já tinha entrado com um requerimento de urgência para o PL 4391, e esse requerimento de urgência foi votado e foi aprovado no início de agosto de 2022. Isso fez com que o 4391 deixasse de tramitar pelas comissões e passasse agora a estar apto a ser avaliado em plenário. E todas as organizações da sociedade civil que estavam atuando nesse projeto se viram face a uma nova mudança, né, a uma nova dinâmica de processo decisório, a gente teve que se adaptar, né? Bom, eu falo aqui hoje em nome do Conexão RIG, que é um hub, é uma comunidade voltada para aprimorar ou dar a conhecer a profissionais de RIG ou pessoas que queiram conhecer melhor essa área, né, relações institucionais e governamentais, a sua dinâmica, os seus processos e toda a parte teórica, né, que na grande maioria das vezes falta um pouco aos profissionais de RIG, que são sempre muito voltados para a ação, né? Lobby é ação, é o ato de defender interesses. Bom, mas voltando à história, então, do 4391. Esse requerimento de urgência foi aprovado e o deputado Lafayette de Andrada foi designado relator em plenário. Aí veio as eleições, né? Vocês sabem que para tudo durante as eleições, e agora, fim das eleições, 2 semanas depois, 2 ou 3 semanas depois, o deputado Lafayette de Andrade, ele apresentou o seu parecer. Nesse meio tempo, houve aí uma articulação política muito bem realizada, quero até parabenizar quem esteve orquestrando
essa articulação política, que fez com que o 4391, que já tinha o 1535, também de autoria do Carlos Zaratini, apensado a ele, fosse apensado ao 1207/07, o 1202/07, tá? Bom, por que isso é interessante? Porque o projeto passa a ser agora o projeto que será aprovado na Câmara dos Deputados na semana que vem, assim eu espero, ele passa a ser um projeto de autoria do Carlos Zaratini, relatado pelo Lafayette de Andrada. Então, isso muda um pouco as perspectivas diante da nova, da nova arrumação do ambiente político desde a vitória do PT nas eleições presidenciais, né? Então, eu acredito que esse é um elemento a mais que concorre para a possibilidade da aprovação do 1202/07, tá? E agora eu queria fazer uma análise, ela é uma análise rápida, uma análise simples, mas eu acho que bastante objetiva e assertiva, sobre os pontos fracos, os pontos fortes, as oportunidades e as ameaças do parecer do deputado Lafayette ao 1202. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu acho que esse é o texto mais equilibrado que já houve na história da regulamentação do lobby no Brasil. E eu apoio a aprovação desse texto. No entanto, como cidadã, como fundadora do Conexão RIG, que é uma comunidade que desde 2021 já entregou para a sociedade um plano de ação que visava apoiar a regulamentação do lobby no Brasil, a gente tem estado muito próximo a esse debate. E nos últimos meses eu tenho me empenhado no trabalho junto à Rede Advocacy Colaborativo, também em pró de buscar o aprimoramento desse projeto. Nós fomos felizes em alguns pontos, em outros ainda não, mas ainda tem muita água para passar por essa ponte, né? Quem conhece o processo legislativo sabe que esse é um processo longo e que ele depende de muita articulação e muita negociação. Então, esse projeto, até ele ser sancionado pelo presidente da República, ele pode mudar muito, mas nós vamos estar de olho, e é isso que é importante. E nós vamos estar participando enquanto sociedade civil, enquanto profissionais de RIG, porque esse é o nosso dever cidadão, certo? Então, vem comigo. Pontos fortes. Primeira coisa que chamou minha atenção, foi retirada a palavra privada. A CGU havia definido o lobby como representação privada de interesses, mas não havia definido muito bem se era representação privada e outro tipo de representação era o quê. Então ficou meio estranho, ficou uma coisa meio vaga, e no final não agradou a ninguém, nem a gregos, nem a troianos. Ninguém gostou da palavra privada, e no parecer do Lafayette, ele retira a palavra privada, tá? Uma coisa que foi interessante também é que eles mantiveram, né, no parecer do Lafayette, manteve a abrangência da lei sobre o poder público. Então, essa lei, ela abrange poder legislativo, poder executivo, poder judiciário e também órgãos de administração da justiça, tá? Isso inclui Tribunal de Contas, Ministério Público, e é bem abrangente, eu achei muito bom, excelente. É corajoso. Bom, outro ponto forte é que se distingue representação de interesses da atividade privativa de advogado já logo no início do texto, né? Se define também a promoção do acesso de entidades da sociedade civil aos processos decisórios do Estado como um princípio orientador. Isso é muito importante, porque a gente tem que levar em consideração qual é o objetivo da regulamentação do lobby. Não se regulamenta o lobby para combater corrupção. Se regulamenta o lobby para garantir maior transparência e accountability ao processo decisório. E isso passa por fortalecer também o acesso da sociedade civil a esse processo decisório, tá? Então, existem 3 pilares para a regulamentação do lobby: transparência, integridade e acesso, tá? O ponto fraco deste projeto, ainda desse parecer, é a questão do acesso, tá? Ele, infelizmente, não toca na questão do acesso, ele toca na questão do acesso de forma muito principiológica. Mas agora eu estou falando dos pontos fortes. Daqui a pouco eu falo dos pontos fracos, tá bom? Outro ponto forte: expande a definição de representante de interesses, desobrigando que a atividade esteja contemplada formalmente em suas finalidades institucionais
e que quem realiza a atividade tenha recebido mandato formal. Isso é muito importante, tá? Porque nem sempre você recebeu um mandato formal. Eu, por exemplo, quem que eu represento? Eu sou uma lobista voluntária. Eu represento a mim mesma. Eu represento Conexão RIG. Eu represento meus assinantes, mas eles também não me deram mandato, né? Então, isso é representação auto-autorizada, mas não deixa de ser representação. Outra questão interessante é que ele expande a definição de audiência, contemplando audiências com e sem agendamento e as realizadas também em território estrangeiro. Isso é bom. Aumentar a abrangência é sempre muito bom. Ele não define critérios para o exercício da representação profissional de interesses, tais como formação acadêmica específica, associação a órgão ou entidade, onerosidade, mandato expresso, contrato de prestação de serviços com titular de interesse, objeto social, estatuto ou finalidade institucional específica. Ou seja, está excluído qualquer tipo de reserva de mercado. Não precisa ser filiado a nenhuma organização, não precisa ser membro, não precisa ser sócio e também não precisa fazer curso nenhum. Isso é muito bom. Bom, define atividade de representação profissional de interesse. Inclui como válida a autodeclaração, independente da habitualidade. Já vamos falar da habitualidade, que é um ponto fraco. Inclui o lobby feito pelo próprio Estado. Isso é maravilhoso. Ao contemplar a interação entre agentes públicos como atividade de representação de interesse. Essa era uma lacuna do 4391 que o 1202 vem preencher. Torna o registro da audiência um dever do agente público. No 4391 isso era meio confuso. Tinha hora que era o agente privado que tinha que fazer o registro, tinha hora que era o agente público que tinha que fazer o registro, tinha hora que falava que o agente privado tinha que informar o agente público e pedir para o agente público fazer esse registro. Então, aqui está bastante claro que quem registra é o agente público. Maravilhoso, porque quem tem o dever de ser transparente e accountable é aquele que recebeu o mandato, ou seja, o agente público. Correto. Nota 10. Define as informações que deverão fazer parte do registro. Data, identificação de todos os participantes, identificação dos representados e a descrição do assunto. E também define prazo, tá? Então, são 10 dias úteis após a data da audiência e a manutenção desses registros deve ser realizada pelo, no mínimo, 5 anos. Torna a manutenção dos registros de audiências e hospitalidades dever do agente público, que tem que disponibilizar a visualização e transparência ativa em formato aberto, pelo prazo mínimo de 5 anos, isso também é muito bom. Institui que a disponibilização do acesso público ao Sistema Eletrônico de Registro deverá ocorrer em até 180 dias após a data da publicação da lei, e o que deixa muitos profissionais de RIG exultantes, pulando de alegria. Institui que haverá um credenciamento de representantes profissionais de interesse junto aos órgãos do Poder Legislativo para concessão de acesso a determinadas dependências institucionais de circulação restrita, tá? Esse era realmente um problema, porque a Polícia Legislativa, em muitos momentos, dadas as discussões que estão sendo realizadas na Câmara e no Senado, ela restringe o acesso. E isso realmente atrapalha muito a vida do profissional de RIG, né? Então, essa é uma briga antiga da BRIG, principalmente, né? Que sempre tentou viabilizar essa possibilidade de garantir uma credencial ao profissional de RIG para que ele pudesse circular livremente fazendo o seu trabalho, que é um trabalho ético, transparente e impessoal. Outros pontos muito importantes ainda relacionados ao credenciamento. Esse projeto define que a mesa do Senado e a mesa da Câmara serão os órgãos responsáveis pela regulamentação do credenciamento e também responsáveis pelo processo de credenciamento, tá? Então, isso é bem importante, porque esses órgãos já são definidos e não vai carecer de regulamentação. E o credenciamento vai obedecer os prazos e critérios objetivos a serem regulamentados por esses órgãos responsáveis que já foram previamente definidos. O Poder Executivo e Judiciário vão definir posteriormente um órgão único responsável pela regulamentação de credenciamento e um órgão único responsável pelo processo de credenciamento junto a seus órgãos na forma dos respectivos regulamentos. Essa era uma questão que estava muito difícil no 4391. O 4391 ele dizia que cada órgão do poder público
ou seja, 3 poderes nas 3 esferas de competência, deveria criar uma base de dados para o registro das interações. Não definia quais eram as informações que deveriam estar contidas, mas não definia se era uma base em formato de dados abertos, e também vocês imaginem como seria fácil para a gente agregar esses dados num país de dimensões continentais como o Brasil, né? Então, a informação ela precisa ter o mínimo padrão para que a gente possa trabalhar com ela. Então, definir um órgão único responsável foi uma saída que eu achei bem inteligente. Eu só não sei como que isso vai se dar em nível subnacional, né? Como se vai definir esse órgão único responsável nos estados e nos municípios. E o último ponto forte que eu gostaria de elencar é o fato de que o parecer do deputado Lafayette de Andrada expande a abrangência da lei a ocupantes de cargos na Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunal de Contas, Poder Judiciário e Ministério Público, cujas funções tenham natureza executiva. Isso é muito bom. Apesar de que cada órgão vai regulamentar essa questão, tá? Então, cada órgão vai dizer quais são os cargos cujas funções tenham natureza executiva. Maravilhoso. Mas isso é um passo importantíssimo para que a gente tenha a criação de um mínimo mapa de processo decisório no Brasil. Porque hoje, se eu quiser saber quem toma determinada decisão em determinado órgão público, eu tenho que me tornar o Sherlock Holmes. Eu não tenho essa informação. É difícil encontrar, inclusive, o organograma dos órgãos públicos, mesmo na administração federal. Imagine isso num pequeno município, né? Então, vai ser muito importante para a gente ter acesso a essa informação. Agora, vamos aos pontos fracos. Tem muito mais ponto forte do que ponto fraco, o que eu acho excelente, tá? Primeiro ponto fraco. O parecer do deputado Lafayette atrela caráter profissional à representação de interesses quando é exercida com habitualidade. Ele entende a habitualidade como ato de representação de interesses junto a agente público, idênticos ou não, realizados pela mesma pessoa física ou jurídica. Mais de uma vez, no período de 15 dias ou com o mesmo agente público, no período de 30 dias. A questão aqui é a seguinte: para que serve essa definição de habitualidade se existe a autodeclaração? Então, se eu me autodeclaro um profissional de relações institucionais governamentais e solicito o meu credenciamento, essa questão da habitualidade ela cai por terra, tá? Então, provavelmente isso vai ser retirado ou será alterado, porque do jeito que está não faz muito sentido. Outro ponto fraco: não exigir que o agente público justifique o recebimento da hospitalidade em nome dos propósitos legítimos do órgão ou entidade a que pertence, tá? Essa questão da exigência da justificativa, ela pode ajudar a arrefecer a assimetria informacional entre os grupos de interesse. E é muito importante saber por que que um agente público está atendendo a determinado evento e não está atendendo a outro. Ele pode ser convidado para vários eventos e ele escolhe qual evento ele vai participar. É muito importante para o cidadão que ele preste contas. Por que que ele vai a um e não vai a outro? Ele pode escolher, por exemplo, ir a uma conferência em Paris, em vez de participar de um debate super importante na favela de Heliópolis, em São Paulo. Por que que ele fez essa escolha? O propósito legítimo do órgão precisa ser justificado, né? Eu acho que isso vale a pena ser corrigido. Bom, o parecer do deputado Lafayette não toca na lei de acesso à informação, tá? Esse é um grande instrumento da cidadania. No artigo 11 e no artigo 12, por exemplo, ela nem é mencionada, tá? Eu acho isso realmente um desperdício. A gente tem uma lei maravilhosa e precisava usar, principalmente na questão do sigilo, tá? Outra questão que me preocupa é que há um desequilíbrio entre as penalidades impostas aos agentes públicos e privados. Aos agentes privados, cabe a lei anticorrupção. Aos agentes públicos, sanções, multas, advertências. Tudo bem que ele pode ser exonerado, etc. e tal, mas isso depende de um processo administrativo que a gente sabe que é longo, né? Não define também
circunstâncias atenuantes e agravantes, ou define referências para elas em outra lei, tá? E outra questão ainda envolvendo a questão das penalidades, desassocia a responsabilização da pessoa física e jurídica, indo na contramão da lei anticorrupção. Então, esses são os pontos fracos que eu identifiquei. Identifiquei também algumas oportunidades, né? Então, algumas questões que o projeto poderia abarcar e que daria muito mais potência, mais robustez para ele, tanto com relação à transparência quanto com relação ao acesso. Bom, ao todo são aqui 4 pontos que eu identifiquei como oportunidade. O primeiro, define o que é e o que não é representação profissional de interesses, e inclui como válida a autodeclaração independente da habitualidade. Isso é excelente. Por quê? Porque é muito difícil a gente conseguir, de alguma forma, controlar, quem que vai fiscalizar essa habitualidade, né? Então, acho que eu já tinha falado da habitualidade enquanto ponto fraco, ela se coloca aqui, tá? A oportunidade aqui é a autodeclaração. É muito importante que a gente aprenda a confiar mais, né? A gente tem uma crise de confiança no Brasil. Então, a autodeclaração, eu acho que ela cai muito bem aqui. Até porque o que a gente constrói com o tomador de decisão são laços de confiança. Então, para influenciar, né? Não se influencia sem que um tomador de decisão tenha construído com você um laço de confiança, tá? Influência e confiança andam juntas. Então, eu acredito que a questão da autodeclaração, ela reafirma uma característica já do profissional de RIG. Bom, outra oportunidade. Institui como dever do agente público buscar conhecer a diversidade de opiniões, viabilizar diferentes formas de receber contribuições de representantes de interesses, oferecer condições isonômicas de interação aos representantes de interesse. E aí, qual que é a oportunidade que ele não absorve? Não define os mecanismos institucionais que materializariam esses deveres. Então, isso fica muito principiológico, como eu falei para vocês lá no início, tá? Era necessário definir, por exemplo, uma ideia interessante seria: se o Poder Legislativo Federal, por exemplo, vai realizar uma audiência pública, que essa audiência pública seja publicada nos meios oficiais e que se aguarde um período para que as organizações tenham condições de declarar o seu interesse em participar e que o número máximo de organizações possam ser ouvidas, tá? Isso é a definição de um critério de garantia de maior acesso ao processo decisório. Então, essa é uma medida simples, poderia ser adotada aqui no parecer do deputado Lafayette, tá? Define que os agentes públicos deverão registrar as audiências, porém não os obriga a publicizar os documentos trocados durante a audiência. Esse compartilhamento de documentos, ele contemplaria a definição de lobby da OCDE, que inclui toda comunicação direta, oral ou escrita, presencial ou telemática. Está faltando a escrita aqui. Então, seria muito importante, do ponto de vista do fortalecimento da transparência, que uma vez que o agente privado tenha entregue ao agente público algum documento que reforce o seu argumento, ou que traga evidências, né, que comprovem os motivos do seu pleito, da sua demanda, ou que reforcem, que seja compartilhado. Dificilmente um profissional de RIG vai entregar a um tomador de decisão um documento sigiloso, né? E também, para regras de sigilo, a gente já tem a lei de acesso à informação, então não há o que temer, tá? Seria muito importante compartilhar esses documentos. Bom, e eu já falei sobre isso, mas vou falar mais um pouco, porque isso é importante. Acesso é importante, acesso é um dos pilares da regulamentação do lobby e está sendo pouco privilegiado nesse parecer. Então, apesar de definir a promoção do acesso de entidades da sociedade civil aos processos decisórios do Estado como um princípio orientador, como eu disse lá no ponto forte, não cria mecanismos institucionais que materializem esse princípio. Então, não adianta nada, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Esse, aliás, foi um dos títulos que eu dei para um dos meus artigos do Congresso em Foco. Com relação a ameaças, eu já estou quase terminando. Bom,
Primeira ameaça: manter o exercício do direito de petição junto aos poderes públicos como atividade fora do escopo da representação de interesses pode sugerir que representantes de interesse possam esquivar-se à aplicação da lei com a argumentação de que apenas exercem o direito constitucional de petição. Essa é uma lacuna perigosa que pode enfraquecer muito a questão do registro das interações, tá? Então, precisava ser revisto. O artigo 16 traz incisos excessivamente amplos, elásticos e imprecisos, que, por consequência, permitem um alto grau de subjetividade, o que pode resultar em arbitrariedade, tá? Então, há um momento ali na lei que diz que o profissional de RIG, né, ele não pode causar nenhum tipo de tumulto, numa audiência, numa interação e etc e tal. Bom, isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, né? No âmbito da política, a gente sabe que podem haver perseguições, grupos majoritários contra grupos minoritários, né? Afinal de contas, política é interesse e articulação de interesses. Então, seria muito importante trazer maior rigor, principalmente para o artigo 16, para que a gente não corra o risco de ter arbitrariedades, tá? E o último ponto que eu queria trazer aqui para vocês, como ameaça, é que o parecer do deputado Lafayette, ele inclui processo judicial às infrações administrativas disciplinares. Isso é ótimo. Foi, inclusive, um dos temas de uma das emendas da RAC, tá? Porém, é preciso deixar mais claro que, caso exista ilícito penal configurado junto ao ilícito administrativo, deve-se acionar o processo penal cabível. Isso não está claro. Essa falta de clareza, ela pode abrir brechas para que ilícitos penais sejam responsabilizados apenas administrativamente. E isso enfraquece demais, né? Não garante nenhum tipo de enforcement para a lei. Isso é muito ruim. A gente precisa de uma lei que pegue, né? O Brasil acho que é o único país do mundo em que as leis pegam ou não pegam. Essa aqui precisa pegar, porque nós, como cidadãos, nós temos direito de saber, né? Nós temos direito de saber não só o que o Estado, o que o governo faz com o dinheiro que é arrecadado, mas a gente precisa saber por que que ele alocou o dinheiro naquele lugar e não em outro lugar, né? E nós só vamos ficar sabendo disso quando houver transparência entre a interação dos agentes públicos e dos agentes privados, tá? Além disso, democracia é participar do processo decisório. Para poder participar do processo decisório, eu preciso saber quem está falando com quem sobre o quê, né? E é isso que o parecer do deputado Lafayette faz, né? Então, esse é um dos motivos muito fortes pelos quais eu apoio a aprovação do parecer do deputado Lafayette. Eu espero que todos os cidadãos e todos os profissionais de RIG que me acompanharam aqui até o final desse longo vídeo também o apoiem, da sua forma, da sua maneira. Até mais, espero ter contribuído para o debate. Muito obrigada.